Então eu louvo a Deus, irmãos, que um dia eu estava na minha casa e eu estava desempregado, todos da nossa casa estavam, que eu tinha recentemente montado uma loja, essa loja não tinha dado certo, e eu tinha deixado meu emprego para mim poder montar essa loja, e acabou, irmãos, que não deu certo. E então, irmãos, eu louvo a Deus que um dia eu estava lá na minha casa, era num domingo, e eu estava desempregado, todo mundo desempregado, como eu já tinha dito, e de repente, irmãos, minha esposa, o pessoal do Daemo, o pessoal aqui da nossa região aqui de Água, bateu lá na minha casa, né, e falou que precisava pagar, né, a conta que estava atrasada, a conta de água que estava atrasada, irmãos. Aí eu desempregado, né, e fiquei preocupado, irmãos. Entrou assim, uma amargura muito forte no meu coração. E confesso aos irmãos que eu fiquei muito abatido, irmãos. Porque eu estava desempregado e na minha casa não tinha ninguém trabalhando. E eu tinha 3 crianças, irmãos, né? 3 crianças pequenas. Até um deles acho que não tinha 9 anos ainda, irmãos. E eu louvo a Deus, irmãos, que então eu peguei e falei, não, domingo eu vou na igreja e vou pedir para Deus, né, fazer uma obra, né, e eu sei que Deus vai fazer. E aí, irmãos, eu fiquei em paz. Quando foi no domingo, a minha esposa pegou e estava fazendo o almoço. Quando ela acabou o almoço, ela foi até onde eu estava, dentro do quarto, e falou, olha, eu fiz o último arroz que a gente tinha, a gente não tem mais nada para comer, então à noite nós não vamos ter a janta, nós não vamos ter nada, tá? Nós vamos dividir o almoço, na janta já não vai ter mais, então a partir de segunda-feira, né, nós não vamos ter mais nada para comer. E aí, irmãos, eu senti uma grande aflição, irmãos, bateu uma grande aflição. Só quem passou por esse processo, irmãos, de ficar desempregado, né, da família assim, tá nessa parte, irmãos, vamos pôr assim, nessa aprovação, né, que sabe o que eu tô falando, irmãos. E aí o que aconteceu, irmãos, foi que eu peguei, fiquei muito ruim. A minha menina então veio até mim e falou, pai, me dá a sua carteira, né? E ela pegou, enrolou minha carteira no véu, irmãos, e foi orar pro quarto dela, e eu peguei e me abaixei e me ajoelhei, né, irmãos, para me orar também, né, irmãos, porque era grande aflição no nosso coração, que nós íamos ficar sem nada, irmãos, ia ficar sem água, sem comida, né, irmãos, nós ia atravessar um deserto muito, muito forte, né, irmãos. E aí bateu essa angústia tão forte, mas eu louvo a Deus que eu fui lá e me ajoelhei, irmãos, e como a palavra diz que Deus é o Deus da provisão, né, irmãos, eu fui lá e fui orar a Deus. Minha menina também já tinha ido, né, já tinha pegado para orar, e eu então fiz a oração, irmãos, uma oração simples. Falei, Senhor, como aquela moça, né, aquela senhora, quando foi lá para entregar o que ela tinha, né, na mão dela, o dízimo lá, a oferta, né, na sua casa, né, ela ofertou lá 2 moedas e era tudo que ela tinha, e o Senhor disse que ficou muito feliz com ela porque ela entregou tudo que ela tinha, e ela era muito pobrezinha, e outros que iam lá entregavam de muito, mas o que agradou o coração do Senhor foi quem entregou de pouco. Então eu louvo a Deus que eu falei pro Senhor, Senhor, eu tenho 5 reais, né, na minha carteira. Eu tenho 5 reais na minha carteira e hoje eu vou levar na tua casa. E é tudo que eu tenho, é tudo que a minha família tem, esses 5 reais. Então eu levantei da oração, irmãos. Assim que eu levantei da oração, uma pessoa bateu no portão de casa. E santo Deus, bateu no portão de casa e eu levantei e fui lá para atender. Quando eu cheguei lá, o rapaz falou, nossa, você formatou o meu computador lá na loja e eu fiquei de passar para te acertar e não te paguei, então eu vou te pagar agora. E me deu 5 reais, irmãos. Me deu 5 reais, não, me deu 50 reais, irmãos, 50 reais.
me deu R$ 50 e aí eu peguei e falei, poxa, né, que bênção, acabei de levantar, né, da oração e já aconteceu isso, né? Então quando a gente estava indo para a igreja, irmão, a gente se arrumou para ir, né, para congregar. Então eu louvo a Deus que no meio do caminho eu falei para minha esposa, falei, olha, a conta de água é R$ 53, tá? Irmãos, isso já faz tempo, tá? Faz bem tempo já, tá bom? Mas Deus me fez lembrar dessa obra, então estou contando agora para vocês. E aí eu falei para ela, falei, olha, a conta de água é R$ 53, então eu vou levar os 50 lá e peço para eles colocar os R$ 3 pro mês que vem. Pelo menos a gente não fica sem a água, né? Acho que já resolve o problema. E ela pegou, irmãos, e me falou, minha esposa falou, não, Deus faz a obra por completo. Vamos esperar que Deus ainda vai. Eu não aceito isso aí não. Deus, quando começa a obra, Ele faz por completo. E aí a gente estava indo para a igreja, irmãos, né, para congregar. Quando a gente estava no meio do caminho, minha esposa falou, olha, eu tô com uma vontade de tomar uma coquinha, né? E eu queria comprar essa coquinha. Falei, não, vamos esperar, né? Deus não faz por completo, então vamos esperar, Deus vai fazer a obra em tudo, então, né? E nós chegando lá, irmãos, minha esposa ajoelhou para orar, né? E quando ela ajoelhou, ela falou, né? Falou, Senhor, eu vi várias vezes, né? Os irmãos contando, né? E que de repente um irmão, né, se levantou e foi lá e passou um valor, né, pro irmão, para ajudar o irmão.